No episódio número 190 do PrimoCast, o primo rico, Thiago Nigro, entrevistou o Luiz Barsi, o maior investidor do Brasil. Nesse episódio a gente teve a oportunidade de ouvir do próprio Barsi onde ele investe e onde ele também não investe. Pessoal, para começar o vídeo de hoje, nada melhor do que a gente apresentar quem iremos analisar, né? De um lado temos Thiago Nigro, primo rico, acompanhado de Kaique Lucão, e do outro lado Luiz Barsi, acompanhado de sua filha Luiz Barsi. Ele foi um dos primeiros canais a dividir um pouco de educação financeira no Brasil e hoje em dia ele talvez, se não for o maior canal do mundo, ele está entre os maiores. Ele soma aí milhões de seguidores entre todas as suas redes sociais e plataformas de divulgação de conteúdo. Ele também é sócio fundador do Grupo Primo e ele divulga publicamente a sua carteira de investimentos. Do outro lado temos Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da nossa bolsa brasileira. Ele que é um investidor, um senhorzinho já, né? Ele já investe há mais de 50 anos e ele soma uma fortuna de aproximadamente 4 bilhões de reais, sendo que mais de 90% do seu patrimônio está alocado em ações, segundo o próprio Barsi. Conhecido também como Buffett brasileiro, o Barsi acho que sempre impressionou e foi motivo de inspiração para muitos investidores por conta da sua constância no mercado financeiro, com uma estratégia perene, sempre focado em escolher empresas boas pagadoras de dividendos e que com certeza aí fizeram com que sua fortuna se multiplicasse muito no decorrer dos anos. Essa metodologia que o Barsi utiliza chama Value Investing, que é justamente a escolha de empresas que são boas pagadoras de dividendo. Ele até utiliza um acrônimo como um filtro inicial para essas empresas, o acrônimo BEST, que seriam bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. São sempre as empresas que são nesses setores que basicamente o Barsi aloca o seu capital. Como vocês podem ver, são serviços essenciais, ou seja, muitas dessas empresas acompanham aí a inflação, elas ganham independente do que aconteça, né? Porque dependendo da empresa, ela pode deixar de vender em alguma possível crise, mas empresas de fornecimento de serviços básicos, elas dificilmente, elas sofrem, é claro, como todas, mas elas se recuperam muito rapidamente, né? E esse, entre outros motivos, é o que faz a carteira do Barsi ter resultados constantes aí no decorrer dos anos. Mas como nem tudo são flores, o Barsi diz não investir em imóveis, nem em fundos imobiliários, né? O Barsi no próprio podcast diz que investir no fundo imobiliário você acaba pagando caro na entrada e você às vezes... E na hora de sair, os outros compram de você mais barato as cotas, né? O Barsi até disse anteriormente em uma entrevista para o Valor Econômico que os FIIs, os fundos imobiliários, são conto do vigário, né? Será que o Barsi está certo? O que será que o Thiago Nigro, o primo rico, pensa sobre isso? Uma vez que o primo rico tem uma estratégia conhecida como ARCA, onde ele divide 25% do patrimônio dele em ações, 25% em real estate ou os fundos imobiliários, a tradução, em ativos internacionais, mais 25% desse patrimônio, e 25% ele deixa em caixa. Então, segundo aí essa análise, o próprio Thiago Nigro não respeita essa estratégia do Barsi de fundos imobiliários. Quem será que está certo? Para essa segunda parte do vídeo eu queria comentar os 4 principais motivos que o Barsi não investe nos fundos imobiliários e se isso faz sentido para a sua carteira de investimento ou não. O primeiro motivo seria a falta de liquidez. O Barsi diz que os fundos eles são pouco líquidos, mas será que isso é realmente verdade? É importante a gente lembrar que quando o Barsi fez os investimentos no fundo imobiliário, a gente tinha uma liquidez muito menor de fundos na época, né? Então, os fundos ainda não tinham uma negociação tão aquecida, tão frequente como é hoje em dia. Porém, será que para o tamanho do patrimônio de Barsi, os fundos imobiliários apresentam uma liquidez interessante? Para essa pergunta, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do Funds Explorer, onde eu trouxe como exemplo o fundo XP-LG11, tá? Esse aqui é um fundo de logística administrado pela XP e esse daqui é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos. Se eu não me engano, ele está no top 5 maiores fundos ou top 10 do Brasil, tá? Ele tem um patrimônio líquido de 3,1 bilhões de reais e uma liquidez diária de 48.341 mil negociações, tá? E mais ou menos a cota dele hoje está 102,80.
Aí você pergunta, poxa, parece que ele tem uma liquidez bastante interessante, né? Porém, se a gente for analisar em questão de volume de patrimônio, o Barsi ele tem aproximadamente 4 bilhões de reais, né, aportados aí no mercado de ações. Se a gente for utilizar até como referência a estratégia do Primo Rico, onde 25% do patrimônio dele está alocado em fundos imobiliários, se a gente fosse traduzir 25% para o patrimônio do Barsi, a gente estaria falando aí de um quarto da sua renda, ou seja, 1 bilhão de reais alocados em fundos imobiliários. Será que o mercado de fundo imobiliário ele tem liquidez para gerir tanto recurso assim? Se a gente for olhar na própria apresentação de liquidez do fundo do XPLG, a gente consegue ver aqui que o volume negociado no mês de julho de 2022, próximo aí do momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente tem 81.857.131. É a somatória dos últimos 12 meses, 1.250 bilhões. Então assim, pessoal, para meros mortais como nós, assim, ou até mesmo para o Primo Rico, que tem aí bons milhões investido, os fundos imobiliários, sim, eles têm bastante liquidez. Se você fizer uma posição diversificada, não tem problema nenhum. Eles atendem a gente aí com folga, com tranquilidade. Porém, para um mega investidor como o Barsi, os fundos imobiliários eles não têm uma liquidez. Por isso que o Barsi fala que na hora que ele fosse vender os fundos dele, ele teria um prejuízo nessa saída. Porque, de fato, uma vez que você tem muita oferta de saída, o preço naturalmente vai cair. E o Barsi, como a gente já sabe, ele tem um patrimônio muito concentrado. Se ele fosse investir, ele seguiria provavelmente essa mesma metodologia. Então, se ele aporta muito dinheiro em um único fundo, ele com certeza mexeria muito no mercado e apenas a saída ou entrada dele em algum fundo. Então, com certeza, o Barsi, com uma saída ou entrada em algum fundo, ele ia fazer com que os preços subissem muito ou caíssem muito de um único fundo onde ele estivesse aportando capital. E o segundo motivo do Barsi não investir em fundos imobiliários é justamente o mercado imobiliário. Lembra no começo do vídeo aquele acrônimo BEST que eu comentei? Banco, energia, saneamento, seguros e telecom? Então, esses são os setores chaves aí que compõem a carteira do Barsi. E justamente pelo setor imobiliário não estar presente dentro desses setores, que o Barsi não investe nem no setor imobiliário, muito menos em fundos imobiliários. Terceiro motivo aí do Barsi também não investir em fundos imobiliários é a taxa de administração e performance, né? Essas taxas aí que todos os fundos acabam cobrando. Eu também não sou muito a favor de taxas de performance em nenhum tipo de fundo de investimento, porém, em taxa de administração, muitos dos fundos acabam tendo que pagar gestores e profissionais competentes e, consequentemente, a taxa de administração ela é justamente para remuneração em cima desses gestores. Enfim, é algo que, se você não tem um trabalho tão ativo quanto o Barsi nessa procura, nessa visitação em empresa, você pagar uma taxa de administração e até se você topar pagar uma taxa de performance, faz parte, eu acho que é super ok. Agora, um investidor super profissional como o Barsi, ele não aceita pagar esse tipo de taxa e ok, a gente tem que respeitar, afinal de contas, ele não é só um investidor, mas ele também é um profissional dessa área, ele visita muitas empresas, ele tem aquela cultura de realmente gastar sola de sapato indo visitar todas as empresas que ele tem na carteira. E o quarto motivo do Barsi não investir em fundos imobiliários é devido à baixa rentabilidade. Olha, eu devo concordar com ele de que o mercado de ações, de fato, no longo prazo, ele tem um potencial de escalar muito mais do que os fundos imobiliários. Afinal de contas, as empresas não necessariamente precisam distribuir 95% do lucro apurado como dividendos, assim como são nos fundos imobiliários. Então, sim, eu concordo que no longo prazo o Barsi tem razão nesse sentido. Porém, se a gente for analisar a diferença entre o IFIX, que é o índice dos fundos, com o Bovespa nos últimos 10 anos, a gente vê que a diferença ali foi muito próxima. É claro que eu estou comparando índice com índice, né? Se a gente fizer um trabalho de escolher os melhores fundos, as melhores empresas e pensar também no longo prazo de 30, 40 anos, a bolsa tende a ganhar, tá? Mas quero trazer aqui um ponto de que talvez que essa baixa rentabilidade dos fundos não seja tão baixa assim, e ainda mais dependendo do fundo que você escolher. Para vocês terem ideia, desde setembro de 2012 até hoje, quase 10 anos, o IFIX rendeu 92,56% no período, enquanto o Bovespa rendeu ao todo, nesse mesmo período, 83,26%. Como a gente pode ver aqui,
o IFIX ele ganha quase em 10% do índice Bovespa. Tá? Então, os fundos imobiliários eles apresentam sim uma rentabilidade interessante. Novamente, como eu disse, aqui a gente está comparando índice por índice, mas a gente não pode descartar essa informação. Mas e agora, pessoal? Quem será que está certo? Será que é o Barsi com seu Value Investing ou será que é o Primo Rico com a sua famosa Arca, onde ele consegue diversificar um pouquinho mais a categoria de ativos? Bom, antes de responder essa pergunta, eu vou te pedir para se inscrever no canal, comentar nesse vídeo e, é claro, compartilha, que eu quero muito que esse vídeo chegue até o Primo Rico e até o Barsi. E vamos para a resposta. Não existe certo ou errado, não existe melhor ou pior. Existe o qual é o mais indicado para você. Você tem que ter a sua estratégia de investimento bem definida. E essa definição vem do quanto que você conhece do mercado, o seu nível de conhecimento e a pergunta principal, qual que é o seu objetivo com esse acúmulo de capital? Você está querendo acumular dinheiro para quê? Quais são os objetivos? Você respondendo essa pergunta, provavelmente você vai conseguir montar uma carteira de investimentos que seja mais ideal para você. Eu, por exemplo, adoro um fundo imobiliário. Porém, eu tive que tirar todo o meu dinheiro da renda variável, uma vez que eu decidi investir em um dos investimentos mais arriscados do nosso país, que é justamente empreender. Uma vez que eu decidi abrir uma empresa, eu tive que montar, além da minha reserva de emergência pessoal, uma reserva de emergência do meu negócio, né? Então, um capital ali de giro, onde eu consiga sustentar uma empresa recém-formada. E para isso, a gente não pode contar com a sorte de uma oscilação positiva do mercado de renda variável. Então, eu, como estratégia de investimento para o meu momento atual, decidi empreender e tirar todo o meu capital da renda variável. Eu enxergo excelentes oportunidades hoje na Bolsa de Valores, excelentes opções nos mercados de fundos imobiliários, mas eu tenho que ser rigoroso e seguir fielmente a estratégia de investimento que eu mesmo desenhei. E pessoal, se eu pudesse deixar um desfecho final aqui para vocês, tanto o Barsi quanto o Primo Rico, a maior qualidade deles com certeza é não abandonar a estratégia independente do que aconteça. Uma vez que eles escolheram a metodologia de investimento deles, eles seguiram ela e respeitaram ela independente do cenário. Isso é muito fácil falar, mas é muito difícil fazer na prática. Esse talvez seja o maior ensinamento e conhecimento que a gente pode tirar observando a carteira de investimento deles. Não tem empresa, não tem hackzinho, não tem truquezinho. É de fato constância e visão de longo prazo. Meu nome é Samuel Nishioka e eu espero te ver no próximo vídeo.